sexta-feira, 12/12. Estamos aqui para a nossa 16ª live do Caminho de Hildegard, a nossa quaresma educativa, trazendo alguns aspectos interessantes dos caminhos, das orientações, dos ensinamentos de Santa Hildegard neste período, para que a gente se aproxime mais dela. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo na sexta-feira, hora do almoço. Vamos receber vocês com muita alegria. Por favor, convidem os amigos. Hoje é sexta-feira, as pessoas saem para almoçar. Convidem os amigos. Vânia Maria, boa tarde. Terezinha, boa tarde. Um prazer te ter aqui. Jordânia. Maria Dionísio, sempre comigo. Ana Rocha, muito bom te ver aqui. Weber Negrão, muito obrigada pela presença. Simone Patrícia, Vânia, um prazer te ter aqui. Márcia, Vera Alves, sempre presente aqui comigo. Kleber, boa tarde. Por favor, convidem seus amigos, gente. Hoje é sexta-feira, hora do almoço. Ajudem esse Instagram a me comunicar para mais pessoas. Se você está vendo essa live gravada, passe um pouquinho para frente, que nesses primeiros minutos nós estamos recebendo as pessoas e daqui a pouquinho nós já começamos. Aqui em Goiás está um calor infernal, mas estamos aqui firmes e fortes. Hoje nós vamos falar dos temperamentos quentes, né? Nós vamos falar justamente dos temperamentos que estão nessa ebulição, nesse calor que eu estou sentindo aqui hoje. Cláudia, boa tarde. Márcia, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Comuniquem seus amigos. Renilda, muito boa tarde. Vamos esperar o Instagram comunicar que estamos ao vivo. Mandem um aviãozinho aí para as pessoas, por favor. Holanda, boa tarde. Ontem choveu, que ótimo. Aqui estamos esperando que isso aconteça. Vocês me ouvem bem? Podemos começar? Aqui na Bahia tá quente. Vamos bora pegar fogo então. Vamos falar aqui sobre os temperamentos quentes. Como que eu identifico isso? Gente, eu vou pegar meu auxiliar aqui, peraí. Você é um cristão e não ator. Você é mais que um poeta. Sua missão é ser profeta, mas só palavras não vão te ajudar. Quando com Deus se encontrar, a sua atitude é o que vai te salvar ou te censurar. Muito boa tarde, já vamos começar. Aurora, boa tarde. Felipe Regard, boa tarde. Doris, muito bom ter vocês aqui. Convidem seus amigos. Vamos lá, já vamos começar, né? Vamos começar a nossa live de hoje, o nosso tema de hoje, falando sobre os temperamentos quentes. Eu fiz um post aí, e à luz do que nós conversamos ontem, né, para vocês entenderem que isso é um conhecimento milenar, né? Carlos, boa tarde. Carol. Carol, Nina, boa tarde. Cris, Luciane Guzmão, muito boa tarde. Estamos começando agora a nossa live. Peço que vocês chamem aí seus amigos, que hoje é sexta-feira. Sexta e sábado é um diazinho ruim aqui de público, mas, por favor, façam com que essa live chegue no maior número de pessoas possível, tá? Que eu quero que muita gente tenha acesso a esse conhecimento.
Então, minha gente, ontem nós falávamos sobre a nossa constituição física, né? Estava olhando as minhas anotações da quaresma passada, justamente essa parte do úmido seco aí. Ótimo! Pessoal que está comigo desde as primeiras quaresmas que eu comecei a fazer. Maria Leila, muito prazer em te ver aqui. Então, Valmíria, Maria de Fátima. Não, essas pérolas não são do Rio. Bem lembrada, Maria de Fátima. Essas pérolas são pérolas mesmo, é um presente que eu ganhei ontem de uma amiga muito querida que mora na Itália. Ela estava aqui e ontem ela me deixou esse presente. Então, em homenagem a ela, estou usando. Que presente é assim, a gente ganha e coloca na hora, né? E ela tá voltando para a Itália hoje, já estou com saudade. Ana Maria, Aninha, se estiver assistindo essa live depois, saiba que me lembrei de você. Então, eu queria o mundo inteiro lhe conhecesse. Ai, que amor! Principalmente da minha família. Ô, Nina, muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Sueli, boa tarde. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre, à luz do que nós conversamos ontem, dos temperamentos. Para falar de temperamentos, nós precisamos falar dos elementos que constituem o nosso corpo, né? E que está para além dos memes que a gente vê por aí, né? Ai, porque fulano é calérico, é fogo, né? Que é isso o quê? Gente, eu tô um monte de preguiça dessas coisas. A gente se diverte, né? Só que eu acho que esses memes acabam sendo um desfavor para a nossa compreensão da realidade, né? Para a nossa compreensão da dimensão do que é realmente isso. Então, ontem eu falava, retomando aqui um pouquinho, a gente tem dificuldade, as pessoas falam que elas têm dificuldade de perceber a terra no seu corpo, o ar, a água, né? Até que o ar nem tanto, porque a gente respira, né? Mas as pessoas têm essa dificuldade de perceber. Mas por quê? E de perceber isso, também perceber a água numa pedra? Como assim? Que ela é mais da água do que do fogo? Como isso? Como que Santo Hildegarda fala que um negócio é quente, né? Como que você pega ali um pau de canela, um pó da canela, e você fala que aquilo é do fogo, é quente, sendo que ele não aquece, né? Então, olhando para nós, que é aquilo que ninguém fala para vocês, né? Quando a gente fala isso, nós estamos falando de energia. Não tem outra palavra, é energia. Então, é uma energia contida na nossa constituição que nos possibilita ser como somos. Está na nossa constituição. O padrão de energia, ele não pode ser mudado, ele pode ser direcionado. Ele pode ser equilibrado. Por exemplo, hoje nós vamos falar dos temperamentos quentes, né? Que tem ali preponderantemente o elemento fogo, não é verdade? Só que assim, além do elemento, nós temos aportes, não é verdade? É a reação no corpo. A reação é a energia que ele propicia naquele corpo, tá? Assim como a água. Então, é um padrão de energia. E aqui nós vamos ver, não sou eu que estou falando isso, tá? Não sou eu que estou falando isso, é Galeno que está falando isso. Ele vai dizer assim, o corpo inteiro possui 4 potências. 4 potências. Das quais a primeira conduz para o interior do que lhe é próprio, a segunda o retém, a terceira o altera e a quarta o segrega, do que lhe é alheio. Então, ele está falando de potências, e ele ainda fala, e são essas potências da substância do corpo, constituída, como dissemos, da mistura quente, frio, seco e úmido. Entendeu? Então, quando eu falo de potência, são energias que alteram o nosso metabolismo. Tá? São energias que alteram o nosso metabolismo. Aqui nós vamos entender bem por que isso acontece. Então, você não vai encontrar isso no seu corpo, você não vai encontrar terra lá no seu corpo. Mas você vai encontrar um padrão de energia condizente com este elemento, tá?
condizente com esse elemento. E para você identificar realmente, definitivamente o seu temperamento, você tem que saber como que esses elementos se comportam no seu corpo. Ok? Essa é uma coisa. Então, como o elemento ou os seus aportes podem se comportar no meu corpo, ou no corpo de todo o cosmos, porque Santo Hildegard fala que todo o cosmos é formado por esses elementos, certo? Então, a partir daí, do entendimento de como que essas energias trabalham dentro de você, que você vai estabelecer a diferença entre o que é da personalidade, o que é da educação e aquilo que realmente está no seu interior. Ninguém melhor do que você para dizer qual é o seu temperamento, porque é você que sabe como sente e por que sente. É isso, é aquilo que pulsa dentro de você, tá? É a energia que está contida ali em você que você que vai te possibilitar diferenciar uma coisa ou outra, né? Me fugiu aqui uma coisa que eu queria dizer, mas logo eu lembro. Aí dentro desses aspectos, nós não vamos ver Santo Hildegard, principalmente, falar de características, né? Porque fulano é risonho, nós não vamos ver isso, porque toda a medicina ancestral usava isso para o caráter médico, não para a convivência. Usava isso para análise médica, né? De como as pessoas se comportavam lá e de como essas alterações desses aportes, quente, seco, frio e úmido, né? Alteravam a um ponto de causar doença naquele corpo. E essas doenças, à luz de Santo Hildegard, elas podem ser tanto físicas, mentais, quanto espirituais. Lembrando que qualquer doença, ela nasce na alma primeiro, né? E aí, dentro desses elementos, né, que vão caracterizar cada um dos 4 temperamentos, nós vamos ter 2 aportes. Então, hoje nós vamos falar dos elementos quentes. Então, aprecie isso aqui, que isso aqui deu muito trabalho para fazer, para ficar desse jeito aqui, viu? Eu tive que fazer o contrário para vocês conseguirem ler. Desde a quaresma anterior, quem está aqui comigo vai lembrar desse pratinho. Então, aqui, o que a gente tem? Nós temos o quente, que é contrário do frio. Nós temos o seco, que é contrário do úmido, certo? E aqui no meio disso tudo, nós temos os elementos, que é o fogo, que é a terra, que é o ar e que é a água. Então, quando nós estamos falando de temperamentos quentes, nós estamos falando precisamente de quais temperamentos? De quais temperamentos nós estamos falando aqui? Além do colérico, claro, né? Nós estamos falando do colérico e estamos falando do sanguíneo, porque são os dois que têm o elemento quente. Nenhum desses dois aqui tem mais, eles têm um aporte quente. Mesmo um sendo do ar e o outro sendo fogo, né? Eles têm o aporte que é o calor, certo? Que é o calor. E se eu falo que uma coisa é quente, né? O que o fogo faz? Né? Porque o sanguíneo, ele é fogo, né? Ele é o ar, que é o calor com a umidade. Então, esse quente aqui do sanguíneo e do colérico vai me levar à conclusão do quê? O que o calor faz? Ele expande, não é? O que a gente faz nesse calor infernal que está aqui? A gente abre janela, a gente abre porta, a gente sai, se deixar pelado na rua, e ele expande. O frio, o que o frio faz? O frio contrai. O frio contrai. E esse contrair é para dentro, né?
para dentro. Então a gente pode dizer que esses aqui são para fora e esses dois aqui são para dentro. Depois nós vamos ver todos os aportes, tá? Não se preocupem. Por que geralmente acontece de um sanguíneo ter confusão? Falar, eu fui colérica, eu era colérica, eu não sei se eu sou colérica, se eu sou sanguínea, né? Por causa do quê? Por causa do elemento desse calor, né? Que os aproxima. O que é que vai diferenciar um do outro? Que o colérico é seco, ele tem uma estrutura seca, ele é estruturado. E o sanguíneo não. O sanguíneo ele tem a umidade ali. Então a secura, gente, ela dá uma estrutura. A secura, ela dá limite. E para o sanguíneo falta limite. Porque ele tem a umidade. Então, se deixar isso aqui solto, esse ar aqui solto, ó, ele toma conta, ele queima pessoas. Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Sabe quando a gente está cozinhando alguma coisa? Está, né, fazendo um guisado, fazendo um arroz, qualquer coisa. E você abre aquela tampa e aquele vapor vem quente na sua mão e às vezes te queima. Isso é a representação clássica do que é um sanguíneo. A representação clássica. Rapidamente aquilo te queima. Rapidamente. Só que rapidamente aquilo vai embora. Muito rapidamente vai embora. Por causa da umidade. Mas ele já te feriu ali. Porque foi muito rápido. Né? Quando você abre a porta de uma sauna, é muito rápido. Estampou a panela ali, queima. Né? Isso é a representação do sanguíneo. Quando a gente vai ver aqui na questão do colérico, a diferença é que ele é mais estruturado. O colérico, ele leva uma fama de que ele que faz os barracos. Na realidade, não é. Quem faz muito barraco é o sanguíneo. Ele vai lá, põe fogo, derruba a mesa, depois ele volta ali naquele lugar com a maior cara de pau, abraçando todo mundo. Entendeu? Já o colérico, não. Ele vai levar um tempo maior para ter uma reação. Ele vai reagir, ele vai se inflamar, mas em comparação ao sanguíneo, ele leva um tempo maior. Ele consegue, às vezes, não falar. Às vezes ele consegue não falar, reter um pouco mais por causa da secura. O sanguíneo não. Se ele não falar, ele morre. Ele precisa falar. Ele sabe que aquilo vai dar merda, que o que ele vai falar, ele sabe que vai. Mas ele precisa falar, ele precisa comunicar, ele tem que sair, né? Que é a panela que está ali pegando fogo, né? E o que faz isso acontecer? É o calor em demasia, né? É a falta de limite do conhecimento de si, né? E de saber como é a sua manifestação no mundo pode causar problemas. Tá claro até aqui para vocês, gente? Vocês estão conseguindo perceber isso? Tá claro? Tá chato? Tá... Me falem. Epa! Normalmente nós temos os dois primeiros temperamentos. No mesmo aporte, nós temos os dois primeiros opostos. Não entendi bem sua pergunta, Kleber. Nós vamos ter para cada elemento, né? Cada temperamento, cada elemento, cada temperamento vai ter dois aportes. Então aqui nós estamos falando o aporte do sanguíneo, nós só vamos falar de sanguíneo e de colérico hoje, tá? Amanhã nós vamos falar dos frios. Então o aporte do fogo, o fogo é... O que é o fogo? Você põe a mão lá no fogo, o que é o fogo? Ele é quente e seco, não é verdade? Tanto é que para você apagar o fogo, você precisa de umidade, você precisa de água, certo? O que é o ar? O ar, ele é quente e úmido, então são esses aportes. Então, o que aproxima um sanguíneo de um colérico é o aporte quente. Então, por isso que, muitas vezes, as pessoas têm essa confusão.
eu não sou sanguínea, não sei se eu sou sanguínea, se eu sou colérica. E a depender da idade, isso pode ser mais confuso ainda. Porque percebam, um sanguíneo adolescente, que é naturalmente uma fase da vida, que é uma fase colérica, que tem uma estrutura mais seca, né? Eu preciso entender em que fase essa pessoa está para analisar, eu preciso entender a idade para a gente ter essa análise, né? Uma mulher sanguínea na fase adulta, né? Já na fase adulta ali, uma mulher madura, uma mulher de seus 40 e poucos anos, é natural que você vai encontrar uma estrutura nela um pouco mais seca, porque a própria idade já traz isso. Ela deixou de ser sanguínea? Não. Mas a idade, porque isso influencia, né? Trouxe a ela uma estrutura um pouco menos úmida. Mas ela não deixa de ser sanguínea. Então isso interfere. As estações, elas vão interferir também no seu comportamento, né? Eu sou sanguínea em casa e colérica fora de casa. Eu não sei como que é isso. Não sei como que é sanguínea fora de casa e colérica dentro de casa. Muito bom, claríssimo, tá ótimo. Ai, que bom que vocês estão entendendo. Essa união dos temperamentos, dos aportes, foi Santo Hildegarda que trouxe? Não, gente. Quem fala de aportes, quem fala de temperamentos, isso aqui tem origem lá em Hipócrates. Não foi Santo Hildegarda que trouxe. Como eu falei para vocês ontem. Isso aqui faz parte do conhecimento das medicinas milenares. Então das medicinas ancestrais, né? Quando você vai ver lá Hipócrates, muito antes de Hipócrates, esqueci o nome do cara, mas é bem antes de Hipócrates. Então Hipócrates trouxe isso para a medicina, mas esse cara já tinha falado dos elementos, da existência dos elementos em tudo que há. Hipócrates construiu isso. Anos depois, né, séculos depois, veio Galeno e transformou isso nos 4 temperamentos. Isso a gente vai ver refletido nas medicinas ancestrais, na Ayurveda, na Unani, que eu falei ontem para vocês, na própria medicina tradicional chinesa. Então, esse conceito aqui não foi Santo Hildegarda que trouxe. Esse conceito de aportes aqui é lá de Hipócrates e Galeno, gente. O que Santo Hildegarda fez? Foi utilizar-se disso. Por quê? Porque isso é a base de toda e qualquer medicina ancestral. Então, Santo Hildegarda, ela é a criadora, né, da medicina tradicional europeia. Então, a base dela é a base de Galeno, que, obviamente, ela leu Hipócrates e Galeno. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque tem as pessoas, elas deturpam, tem gente até do meio igrejiano deturpando, falando que Santo Hildegarda era analfabeta, pelo amor do Cristo. Santo Hildegarda não era analfabeta, Santo Hildegarda lia e escrevia muitíssimo bem, e ela tinha acesso a todo esse material. Santo Hildegarda era uma pessoa da elite. Ela é de família nobre. Só os nobres tinham acesso a esse conhecimento. E, obviamente, quando ela entrou para o mosteiro, né, ela teve acesso a todas essas coisas. O que Santo Hildegarda não fazia, não tinha, era boa familiaridade com o latim, que era um latim específico da igreja. Era um latim específico da igreja. Então, ela precisava de pessoas que escrevessem no latim que a igreja aceitava. Então, os seus escritos, né, foram baseados, alguém fazia para ela, porque ela tinha dificuldade com o latim. Mas ela não era analfabeta. Pelo amor de Deus, não me propague uma sandice dessa. Tanto que tem uma coisa que peca aí contra Santo Hildegarda, que pessoas mais radicais, inclusive, criticam muito, é que ela, inclusive, não aceitava entrar lá na sua abadia
pessoas que não tivessem leitura, pessoas muito humildes, que não tivessem conhecimento da leitura. Ela só aceitava nobre. Mas por quê? Por quê, gente? Porque ela era ruim? Não. Porque ela começou o seu trabalho já com 40 e tantos anos. Ela sabia que ela tinha muita coisa para fazer. Não dava para pegar uma pessoa ali, né, e ensinar o beabá. Não tinha, ela precisava de gente que já sabia onde ia procurar qualquer coisa. Então ela simplesmente foi estrategista, né? Eu sei que eu tenho muito pouco tempo e eu sei a quantidade de coisa que eu preciso produzir. Então eu não posso pegar pessoas aqui que eu vou ter que ensinar para elas, né? Ler e escrever. E ali não eram, as pessoas não tinham acesso a isso, só os nobres tinham. Então Santa Hildegarda teve acesso à leitura, né? E quando ela fala para as pessoas que ela se caracteriza, que ela se apresenta como uma pessoa inculta, por que ela falava isso? É como uma boa alemã. Não tem tempo a perder, uma alemã colérica, né, Mayra? Não tem tempo a perder, o negócio é assim e vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o terror aqui porque meu tempo tá curto. E na realidade, ai gente, eu me perdi aqui no que eu ia falar. Acabei de falar que eu acho que ela era uma boa colérica. Eu penso que somente uma colérica poderia discutir com as pessoas que ela discutiu, né, da forma que ela discutiu, e produzir a quantidade de coisa que ela produziu depois dos 40 anos. Num tempo em que não era muito favorável para a mulher, e também num tempo em que as pessoas morriam com 35, 40 anos no máximo, né? Ela começou a escrever com quase 43. Quase 43. Então, eu penso que é óbvio que quando a gente vai analisar os santos são santos porque eles conseguem contornar suas más inclinações, né? Mas eu acredito que ela fosse uma colérica ou uma sanguínea muito bem equilibrada. Mas em alguns momentos, quando ela fala assim, que ela agradece a Deus, porque Santa Hildegarda ficava de cama, muitas vezes de cama, né? Santa Hildegarda ficou muito tempo de cama, doente. Tem casos até assim de momentos em que ela estava recebendo a extrema-unção e ela levantou, né? E ela levantou. E ela agradecia muito por isso, por Deus mantê-la doente, que era a doença que fazia com que ela se livrasse do seu maior vício, que é o meio que Deus ajudou-a a não a trabalhar o seu vício. Na realidade, não é que ela não aceitava as crianças na idade que ela entrou. Ela não aceitava que as pessoas que fossem obrigadas, e ela não aceitava a questão do dote. Tem uma série de coisas, né, que acontecia aí. Então, no futuro nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, Santa Hildegarda era uma pessoa culta. Quando ela se manifestava, ela ia falar com as pessoas, eu sou uma pessoa inculta, né? Era uma forma, inclusive, de que as mulheres na época, na Idade Média, se faziam ouvir. Porque a voz era masculina. Então, ela conseguiu se fazer ouvir se dizendo inculta, se dizendo simples. Mas, obviamente, ela sabia o potencial que ela tinha. E também reconhecia, óbvio, que isso, diante de tudo que Deus faz, não representava nada. É o que eu estou falando aqui, seria pela humildade dela também. Mas é uma humildade que ela ia forjando, né? Que ela ia forjando. A forma que a mulher, ela conseguia se comunicar ali, era essa.
Não, eu achei que o filme realmente é muito interessante, só que a gente tem que ter filtro, né? Porque o filme ele tem algumas tendências ali, igual pessoas que focam mais na relação dela com a Richard, né? A ponto de dizerem atrocidades que Santa Hildegarda era homossexual e tudo mais, né? Não fazer nenhum juízo de valor sobre isso, mas a gente tem que entender que ela era uma abadesa e ela alcançou essas visões porque ela conseguiu se manter pura, né? O filme, eu detestei o filme. Aí depende muito, sabe, Márcia? Depende muito do olhar. O filme ele tem muito a representar. Algumas pessoas se escandalizam com a questão do beijo, né? Aquilo é algo característico daquela época, tá? Do ósculo. Tanto é que Jesus, inclusive, com Santa Maria Madalena, isso acontecia, era um ósculo. Para a gente assistir esse filme, a gente tem que entender aspectos que aconteciam na Idade Média, tá? É um filme muito próximo à realidade. Óbvio que tem elementos ali que foram colocados, como questão de olhar, troca de olhares ali com a Richard, que essas coisas realmente foram construídas. Mas não tem nada ali que seja ruim, tá? Não, mas ali tá muito próximo à realidade, viu, Márcia? Muito próximo à realidade. Depois a gente pode fazer uma live para falar só do filme, mas muito próximo à realidade, alguns aspectos de coisas que aconteceram ali. Óbvio que você tem que ter filtro. Qualquer filme que você vai assistir referente a aspectos que aconteceram, né, na vida real, a gente tem que ter filtro, tá? Imagine o legado que ela deixou, exatamente, analfabeta. Aí as pessoas falam, ela ditava lá pro cara porque ela não sabia escrever, né? Aí também o que me chamou a atenção foi a troca de beijo. Isso na Idade Média era normal, gente. Na Antiguidade era normal. Se a gente for ler lá nos textos bíblicos, quando acontecem de perguntar por que Cristo a beija sempre, o beijo era, o ósculo era natural entre homens e mulheres. Isso era natural. Então o que nos causa escândalo? O grande problema, nosso grande problema é assistir um filme de época, né, que aconteceu lá na Idade Média, com o olhar e conceitos que nós temos hoje, tá? Isso se chama anacronismo. Então eu tenho que entender primeiro o que acontecia na Idade Média. Qual que era a cultura, o que vivia lá na Idade Média, né? Qual que eram os costumes. Porque senão eu vou olhar tudo como, meu Deus, isso aqui foi uma coisa horrível. Não, os beijos existiam. Pronto, acabou. Aquela questão do corpo também existia. Era uma das coisas que chocou Santa Hildegarda. Uma das coisas que chocou Santa Hildegarda. Então, no futuro a gente pode falar sobre isso, né? E essas coisas ainda são costume em algumas tradições, né? Ainda são costume em algumas tradições. Algumas pessoas, inclusive, eu tenho um casal de amigos, eu tenho um amigo que tem um filho e eles se beijam na boca, desde criança, né? Um tempo aí atrás, eles quase apanharam. Se beijam na boca, assim, ósculo, né? Eles quase apanharam num lugar aí porque acharam que eles eram homossexuais. Vocês verem o tamanho da ignorância das pessoas, né? Exatamente, entre pessoas do mesmo sexo. Na antiguidade isso era comum. Para Cristo isso era comum, tá? Para Cristo isso era comum. Na época de Cristo isso era comum. Então, quando as pessoas abrem aquele filme e vê aquelas primeira coisa do B, ai meu Deus,
estão deturpando Santo Hildegard? É porque ignoram, né? São ignorantes, não no sentido pejorativo da palavra ignorante, é porque ignora um contexto histórico, né? Não tem como eu assistir um filme antigo sem olhar para o contexto histórico daquela época, saber do comportamento das pessoas, tá? Então agora nós estamos falando dos comportamentos aqui, dos temperamentos quentes. Então o que me distancia, o que vai diferenciar um do outro aqui, é isso. Amanhã, quando a gente for falar dos temperamentos mais úmidos aqui, vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Gente, essa questão da prevalecência do aporte, que o Kleber perguntou aqui, é bem interessante, vamos falar aqui, ó. Vocês percebam que quando a gente vai fazer um bolo, na verdade, vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente vai fazer um bolo. A gente coloca uma quantidade de farinha, a gente coloca uma quantidade de açúcar, a gente coloca uma quantidade de ovo, né? Se eu vou reduzir aquele bolo, eu diminuo. Né? Se eu vou fazer um bolo de chocolate, eu tenho uma receita. A metade daquele bolo de chocolate continua sendo bolo de chocolate, só que eu vou reduzir a receita. Concordam que os coléricos aqui, que são quentes e secos, eles não vão ter a mesma quantidade de calor e de secura? Eu posso ter um colérico que está aqui ó, muito mais próximo do seco do que do calor propriamente dito. Ele vai ter calor, mas ele é mais seco do que quente. O que faz com que ele pense, né, que ele seja melancólico. O contrário aqui também pode ser, ó, um sanguíneo que ele é muito mais quente do que úmido. E ele fica ali naquela confusão, ó, será que eu sou colérico? Né? Porque tem aqui, ó, a gente tem toda essa variação aqui, ó, toda essa variação que vai fazer com que a pessoa seja diferente. Às vezes ela é mais úmida do que quente, é muito comum entre sanguíneos confundirem-se ou com coléricos ou com fleumáticos. É muito comum. Por quê? Por causa do aporte úmido que os fleumáticos compartilham com coléricos. Mas quando a gente vai chegar aqui na estrutura fria, o sanguíneo vê que não tem condições, né? Ele está muito próximo aqui da umidade, mas ele tem calor, ele não é frio. Conseguem perceber que nesse desenho aqui vocês vão ter um parâmetro até do que a gente vai estar falando amanhã? Justamente porque tem aqui, ó, diferenças. A gente tem níveis. Níveis. Todo colérico é igual? Não. Não tem o mesmo nível de energia. Mas esses dois aqui, ó, em relação a esses dois aqui de baixo, eles vão ter muito mais energia. Eles vão ter sempre energia. E quando eu falo da energia, é aquilo que vai para fora, que faz a roda girar. Entendeu? Não que esses aqui não tenham energia, só que a energia deles é para dentro. A roda não gira. Fica lá na cabecinha deles, ó, não sai. Entendeu? Não sai para fora, não faz acontecer. O melancólico vai ficar ali muito tempo ali matutando aquele negócio, nunca vai estar bom, né? O sanguíneo, o fleumático vai ficar ali, daqui a pouco eu faço, depois eu faço, ficar planejando, o negócio fica ali na mente, e não sai, não manifesta, tá? Então, quando a gente está falando de temperamentos quentes, nós estamos falando daquilo que manifesta. Como que é o fogo, né? Como que é o calor? Ele manifesta. Não tem como você passar despercebido pelo calor. Não tem como você não se movimentar. O calor faz as coisas acontecerem, né? Você vai aquecer, vai fazer uma comida, você precisa do calor. Você vai transformar um ferro, você precisa do calor. Porque ele que faz, ele dá a luz, né? Ele dá claridade, ele vai dar a transparência das coisas, né? Você vai conseguir perceber o que precisa ser resolvido. Melancólico é igual fogo em mata verde. Demora para pegar fogo. Mas quando pega, vai longe. Pode ser assim também.
Pode acontecer isso também, né, com o melancólico, se ele estiver bem estruturado, né? Com qualquer temperamento, gente, com qualquer temperamento que perceba a sua limitação. Então, se eu sou aqui colérica, eu tenho que perceber qual que é a minha limitação. Qual que é o meu ponto aqui onde eu tropeço, né? Eu estou muito quente. Quais elementos aqui que vão me deixar quente, né? Emoções que vão me deixar quente. Isso para a saúde é muito importante. Porque se eu queimo demais, se eu ardo demais, muito provavelmente o meu fígado vai sofrer com isso. Sanguíneo no desequilíbrio dá um bom dia a cavalo. Ixi, sanguíneo desequilíbrio, filho. Põe fogo em tudo quanto é coisa. Vocês imaginam um incêndio, né? Uma coisa pegando fogo ali. O sanguíneo tá pondo fogo ali no negócio. E ele não tá se importando com quem tá ali, quem ele tá queimando, né? Isso aí é muito complicado. Só que ao contrário é que o sanguíneo ele consegue contornar isso. Ele consegue retomar uma relação na qual ele colocou fogo ou na qual alguém pôs fogo nele. Porque isso não fica tão marcado. Entendeu? Não fica tão marcado nele. Já no colérico, isso vai levar mais tempo. No colérico, retomar uma relação, né? Principalmente onde teve coisas de honra, coisas que feriram a honra dele, muito dificilmente ele vai conseguir retomar uma relação onde a honra dele foi ferida. O sanguíneo ele já consegue perdoar esse negócio e não lembrar disso mais, nem lembra. Nem lembra. Isso não quer dizer que ele não vai sofrer. Isso não quer dizer que quando vai acontecer ele vai ficar fragilizado, ele vai ficar com ódio, mas nem lembra. Coléricos são líderes naturalmente. Tem iniciativa e tem constância no que fazem. Isso é verdade. Diferentemente dos sanguíneos. Que o sanguíneo, olha só, no negócio de uma festa aqui, vamos organizar uma festa. O sanguíneo fica louco. Ele pega a agenda, ele dá ideia do que vai ser, porque a criatividade dele é master, né? Que o calor ele dá essa criatividade, né? Então ele vai lá, ele cria lista de quem vai vir, o cardápio, quais são as empresas, o que vai ser tocado, o que vai ser comido, qual vai ser a decoração. Ele tá lá na frente de tudo. Só que ele virou a cabeça, alguém falou alguma coisa para ele já larga esse negócio aqui, ele já vai tocar aquele lá. Muito provavelmente o sanguíneo tá no meio da elaboração de uma festa e ele esquece da festa. E ele não aparece lá para a festa, entendeu? Já o colérico não, o colérico ele vai estar ali, ele vai, né? Vai sofrer inclusive com aquela coisa de ficar cobrando as pessoas, ele vai querer pôr as pessoas para fazerem e vai querer ver aquilo acontecido de todo jeito, entendeu? E vai encher o saco do povo pro trem acontecer. Vai ficar insuportável. Ele é insuportável. Eu falo, né? Dos órgãos mais propensos à doença conforme o temperamento. É como eu tô falando aqui, nós vamos falar muito sobre isso. Eu na vida aí, ó, não lembro. Aí aquela pessoa animada, vão fazer, né? Sanguíneos são muito mais flexíveis. Muito mais flexíveis, sabe? Meu fígado sofre. Tararão, a minha sobrinha. Aí, tá vendo? As pessoas vão identificando as outras, né? Tudo que começa, termina. Pode terminar igual a cara dele, mas termina, né, Maia? Começou, terminou. É honra. Pode ser mal feito, mas ele vai terminar. O colérico, ele vai terminar. Ele não para aquilo pela metade. Ele não deixa nada pela metade. Né? Se ficar pela metade também, ele vai culpar alguém que fez com que ele deixasse o negócio pela metade. Sempre tem um culpado que fez com o negócio
o negócio não sair. Então, ele sempre vai fazer, né? Pode sair mal feito, pode sair que nem a cara dele, mas sempre vai fazer. Já o sanguíneo, ele tem um problema com a inconstância, ele pode ser inconstante, né? Por causa da umidade. Se ele for muito úmido, ele pode cair ali, ser mais inconstante. Então é muito interessante, melhorei muito depois que comecei a minha rotina de oração. Exatamente. Por quê? Para o sanguíneo, me ajudou muito a recomeçar e terminar. Exatamente. Por quê? No sanguíneo, gente, pensa no ar, né? Você consegue, quem falava aí de encapsular o ar, não deu muito certo. Mas não tem como a gente dar limite, né? O ar, ele precisa de limite. Entendeu? A gente precisa de dar limite para ele. Ó, é aqui, o negócio é aqui, é a sua rotina, ele precisa de limite por causa da umidade. Já os temperamentos que são o colérico, ele já tem aqui o aporte quente, que está ligado aqui muito com o melancólico, que já tem aquela estrutura. Eles já dão limite. Eles já dão limite nas relações, eles dão limites no abraço. Ó. É muito mais fácil chegar para abraçar um sanguíneo do que você chegar para abraçar um colérico. Na hora você já sente a energia do... Para ele já não é aquela coisa do toque. O abraço é diferente. Não é aquele abraço que acolhedor, fofinho, gostosinho, que normalmente as pessoas de temperamento mais úmidos têm. Não tem. Por quê? Tá na sua estrutura. E quando eu falo da estrutura, gente, é a estrutura energética. Entendam isso. E comecem a perceber isso. É uma coisa que é acolhedora, mas ela é estruturada. Daqui você não passa. É como tomar um chá de canela. Sente que tem uma coisa seca ali, que precisa de limite, que te dá limite. Que te dá limite diferente de quando você toma um chá ali de melissa, por exemplo, né? Você já derrete, que você já perde estrutura, que você já relaxa. É uma coisa estruturada. E como a Daya falou aqui, que ela melhorou muito na questão da oração, porque a oração é o remédio espiritual para o temperamento sanguíneo. É a oração e o silêncio, a meditação, o olhar para dentro de si, o silenciar. O silenciar para o sanguíneo é a coisa mais difícil do mundo. O silêncio para ele é muito difícil. Então, a atividade espiritual é silenciar, e você consegue fazer isso em postura de oração. Olhar para dentro. Isso é muito importante. Sanguíneos, um turbilhão de pensamentos simultâneos também. Extremamente criativos, muito criativos. Os místicos são sanguíneos. Santos místicos são sanguíneos por causa da sensibilidade natural. Exatamente, olha aí, ó. Olha aí o sanguíneo que acha que não pode alcançar a santidade. Tem muitos santos sanguíneos, gente. Eu não conheço esses traços de caráter, não. Então, gente, aí aqui a gente tá falando de estruturas físicas, tá bom, gente? A gente tá falando de estruturas físicas. Meu Deus, eu tenho muito sanguíneo. É a questão. A questão do abraço é colérico. Então, o que pode acontecer, gente? O que pode acontecer? Você tem que olhar como que foi sua educação. Porque às vezes, pela educação, acontece isso. De repente você recebeu uma educação muito rígida, né? Que te deu uma estrutura nesse sentido. Ou você passou por alguma violência que te colocou desse jeito, entendeu? Ou
você está muito mais próximo ao calor ali, a estrutura do calor, e tem menos umidade. Isso pode acontecer também, entendeu? Eu sou do tipo que faço e cobro de quem está à minha volta. O colérico é de jeito mesmo. Ele é excelente cobrador, mas ele tem muita dificuldade de perceber que, assim, ele coloca culpa em todo mundo. Ah, sabe que a culpa, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo. E muitas vezes ele tem razão. Eu sempre falo, o colérico tem razão em tudo. Só que ele tem muita dificuldade, não é muita dificuldade. Ele acha ali o problema, tem um negócio para resolver, ele vai encontrar o problema e ele vai estar certo. Só que ele tem muita dificuldade de perceber quando o problema é ele. Muita dificuldade de perceber quando o problema é ele. Perceber e reconhecer que o problema é ele, né? E em função disso, ele pode ser muito direcionado para lugares que não são de Deus, para atitudes que não são de Deus. Pode ser muito orgulhoso, pode ser muito, mas muito intransigente, inflexível por causa disso. Quanto mais seco ele for, mais inflexível ele pode ser. Uma das coisas que as pessoas sempre falam que o colérico é o melhor dos temperamentos, né? É o mais inteligente, é o que produz, é o que faz, Eu sempre me lembro da palestra do Padre Ricardo, que para mim foi uma coisa que nunca saiu da minha mente, né? De você olhar como o Padre Paulo Ricardo fala, que é como um carro. O colérico é como um carro super potente, o melhor carro, mais veloz, super potente e forte. Ele só tem um único defeito, que ele está indo nessa velocidade toda para o inferno. Esse é o único defeito que ele tem. Então a gente precisa olhar para essas coisas, né? Para onde que essa nossa velocidade, esse nosso desejo de fazer as coisas está nos levando? Por cima de quem que nós estamos passando? Porque às vezes o colérico, ele não faz isso por mal, ele faz isso porque ele não percebe. Então ele tem que perceber, né? Se ele está passando por cima de alguém para chegar naquele objetivo, ele tem um objetivo, aquilo é claro, muitas vezes é um objetivo de Deus mesmo, né? Só que ele tem que parar um pouquinho para olhar à volta, respirar, fleumatizar um pouquinho, né? Ops, deixa eu parar aqui um pouquinho. Por isso que a caridade, né? O movimento da caridade, da generosidade, que já é característica dele, né? Da paciência em doar-se para os outros, porque o colérico, ele não tem problema nenhum com isso. É muito fácil para o colérico fazer isso, são extremamente generosos. São pessoas extremamente generosas. Porém, né, ele tem que olhar, ver a necessidade do outro. Às vezes o outro não tem aquela necessidade daquilo que ele está querendo oferecer, né? Aquilo que ele acha que é tão importante para ele, que vai mudar a vida daquela pessoa, pode ser não ser importante para aquela pessoa que ele está querendo oferecer, né? E a gente tem que ter este respeito. O colérico gosta de abraçar? Geralmente não. Geralmente não. Gente, e aqui eu não tô falando que você não vai gostar de abraçar seu marido, você não vai gostar de abraçar seu namorado, é alguém que você ama, claro que você gosta do abraço, mas o colérico, ele não é aquele que fica ali o tempo inteiro encebando, entendeu? Não fica igual o sanguíneo que quer abraçar o tempo inteiro, e aquele abracinho, e vê todo mundo, e abraça, então, o colérico, ele não vai fazer isso. Né? Óbvio que se você ama alguém, seu marido, seu filho, é natural que você queira fazer isso. Eu tô falando a nível geral, isso não é uma característica dele. Toque não é uma característica. É uma caminhada penosa. É uma caminhada penosa. Então minha mãe é colérica.
O melhor temperamento é o temperamento que é equilibrado. Gente, eu acho que essa sou eu. Quem é você? O melancólico fazer uma live é um grande desafio. Realmente. Para o melancólico fazer é muito desafiador. Muito desafiador, por quê? Amanhã nós vamos falar dos mais frios, né? Amanhã nós vamos falar dos mais frios. Mas vencer a perfeição, né? Porque ele quer que tudo esteja muito certinho, ele se cobra muito. Enquanto o colérico tem estrutura seca e ele culpa todo mundo, o melancólico vai culpar muito a si. Eu não tô bom o suficiente. Gente, eu acho que essa sou eu, que ultimamente eu tenho entrado no mundo. Eu preciso de autorregulação. Todos nós precisamos. Cada um dos nossos elementos aqui são... Assistindo essas lives, eu percebi que temos características predominantes e transitamos por todos os períodos do tempo. Isso, a gente transita sim. Como eu estou falando, o período da vida onde nós estamos vai influenciar no nosso temperamento. A falta de elementos da natureza vai influenciar no desequilíbrio do nosso temperamento. A natureza em si, as estações vão influenciar. Se você colocar um colérico para morar num país frio, por exemplo, isso vai ter influência no seu comportamento, no seu temperamento, na sua energia diante das coisas, tá? Isso pode causar confusão. Padre Pio é um colérico puro e ele soube equilibrar isso, seu temperamento. Vamos colocar aí Santa Hildegarda, ela soube equilibrar isso. Claro, ela deu umas chineladas ali, que ela dava. Se você pegar as respostas dela, se você pegar as cartas dela, você vai ver traços de colérica ali nítidos. Mesmo sendo humilde, você consegue perceber traços que são fortes ali, né? E quando a gente vê a questão da personalidade mesmo, da feição de Santa Hildegarda, não tô falando das fotos que a gente vê, né? Mas a gente vê uma pessoa que é austera, que é muito característica do colérico, né? Ele tem essa coisa mais austera, que aos olhos das pessoas pode parecer até um pouco de arrogância, um pouco de, né? Mas é austero, de colocar muito limite, né? Dar limite para as pessoas. Isso ela fazia muito bem. Como assim o colérico é generoso, mas CC, não entendi. Ele cobra muito. Ixi, ele cobra demais. Ele cobra super, mas é muito generoso, né? E na questão de cobrar, eu acho que não é... Aí a gente já tá falando de desvios de caráter, né? De pessoas que não se encontraram, né? A gente tá falando aqui da energia. A energia do colérico propicia que ele seja generoso, que ele faça boas coisas para as pessoas, propicia. Agora, se é uma pessoa que cobra, né? É uma pessoa que faz para receber de volta, aí não tem necessariamente a ver com o temperamento em si. Vai ter a ver com uma pessoa que faltou muita coisa para ela. É a mesma coisa de falar assim, colérico é estourado, colérico manda a pessoa merda, colérico isso. Não, isso aí, minha filha, é falta de educação. Isso é falta de educação. Ai, cuidado comigo, eu sou colérica. Com uma boa colérica, mandei tomar naquele lugar. Isso é falta de educação. Não confunda as coisas, isso é falta de educação. Então, a gente tem que entender isso. Temos que entender as nossas inclinações, né? Que a gente tem as inclinações, né? Eu não quero dizer assim que todo colérico seja dessa forma, né? Temos que perceber isso. Ficou claro para vocês, gente?
Por exemplo, eu não gosto muito de tocarem na minha cabeça. Aí eu não sei. Colérico ou melancólico. Amanhã você vai tirar suas dúvidas. Amanhã nós vamos falar dos temperamentos mais frios. A questão do colérico, como eu falei para vocês aqui, coléricos e melancólicos, eles têm esse aporte seco, né, em comum. E o que vai diferenciar é o nível de calor que você tem, o nível de frieza. Amanhã nós vamos falar dos temperamentos frios, tá? E eu queria saber se vocês estão... Eu morei em Londres um período e eu odiava. O clima mexe muito com a gente, totalmente. Os temperamentos mais quentes vão sofrer muito. A princípio, parece que é muito bom, né? Que dá uma acalmada. Mas depois, aquele frio, é como agora. Agora tá um calor insuportável, né? Se chover um pouquinho, eu vou ficar confortável. Naturalmente, os temperamentos mais frios se sentem melhor nesse calor, né? Os mais úmidos se sentem até melhor, até a atividade deles muda, porque dá uma aquecida, né? É igual colocar água ali no fogo, não tem aquela ebulição? Pois então. Só que se ficar muito tempo ali, como Santo Gregário falou, a doença pode acontecer. Então, se é um temperamento mais quente, ele vai precisar encontrar na sua alimentação, nas suas estratégias de exercício, né, algumas coisas para equilibrar, porque senão ele não vai conseguir sobreviver àquilo. Tanto é que nesses climas que são muito mais frios, a gente vê um índice de pessoas se matando, né, justamente porque fica insuportável. Não gostar de falar em público, em live, palestras, pode ser uma característica do melancólico? Pode. Pode ser uma característica do melancólico, se for uma dificuldade. Agora, a gente tem que ver também coisas que estão ligadas a vícios, né? Porque vergonha de falar em público, timidez, que a gente pensa que é uma coisa assim, tão fofinha, né? Não, tadinha, ela é tímida. Não. Timidez esconde em si uma coisa muito ruim, que é você achar que você é o centro das atenções, que todo mundo vai olhar para você e criticar e que você não pode receber críticas, ao contrário de todo mundo, sendo que na realidade ninguém liga pro que você está falando. A realidade é que ninguém liga pro que você está falando. Ninguém vai ligar se você for falar uma besteira. Aquilo não vai ficar registrado na mente das pessoas para sempre e elas vão sempre associar aquilo a você. Pode acontecer de hoje você falar uma coisa aqui, alguém julgar, amanhã ninguém está lembrando o que você fez. Então, é bom pontuar isso. O que é que me limita, né? O que é que me limita? Mas também eu me identifico com colérico, como a lua influencia nos temperamentos. Eu tenho uma live aqui sobre a lua, tá, gente? Vocês podem ver a da quaresma passada. Não gostar de falar em público, em palestras, papai já falou aqui. Cultura também influencia. Cultura, gente, tudo influencia. O clima mexe muito, a gente vê como que a gente se sente em relação à mudança das estações, né? E a depender do nosso desequilíbrio, isso vai influenciar muito mais. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava muito quando chovia. Eu achava muito gostoso quando vinha aquelas primeiras chuvas, né? Porque eu estava pura na minha essência, né? Do que eu era. Aí, com o passar do tempo, isso vai mudando, porque a gente vai desequilibrando. Acho que eu sou uma sanguínea educada como uma melancólica. Pode acontecer. Isso aí, principalmente acontece muito com pessoas que tiveram aquela educação militar, né? Pai militar, que coloca regra, coloca coisa demais. Por um lado é muito bom, que dá para o sanguíneo um limite, só que pode abafar também uma questão que é muito importante para o sanguíneo, que é da comunicação, que é da extroversão, né? Identificar isso é muito importante, porque aí você já começa a descobrir a sua expressão no mundo. Isso é muito importante.
Ai, que bom. Santo Hildegarda teve muita iniciativa, exerceu liderança, com excelência. Exatamente. É muito difícil, gente, a gente falar sobre a questão dos santos, né? Porque os santos são santos justamente porque eles conseguem conter essas coisas, né? Coléricos são fogo, que eu me inspiro muito neles para exercer aquilo que eu faço com primazia. Isso que o Regard falou aqui é o que a gente tem que buscar, tá? É o que a gente tem que buscar. Compensar aquilo que nos falta para que a gente consiga não ceder tanto às nossas más inclinações. Porque os nossos aportes, né? O nosso temperamento, ele tem as virtudes para as quais Deus nos capacitou para gerenciar algo na vida, né? Porque todos nós aqui vamos gerenciar algo, né? Que seja a nossa própria vida, o nosso próprio viver e como que a nossa vida vai impactar no mundo. A gente quer impactar de alguma forma ou de outra no mundo, né? E buscar em outros temperamentos aquilo que nos falta, que é justamente o suporte. E o suporte não é de suportar o outro, de carregar nas costas. É de dar a ele aquela estrutura que lhe falta, tá? Então isso é muito importante. Aí tem vergonha de fazer stories, é porque o sanguíneo acha que ele é o centro das atenções, que todo mundo vai olhar para ele, vai notar ele, e não. A hora que você perceber que ninguém liga, você vai falar, você vai fazer tranquilamente. Porque não liga mesmo, né? Você chegar no shopping hoje, escorregar, cair de perna para cima, né? Vai ser constrangedor. Amanhã ninguém tá lembrando disso mais. E olhar dessa forma nos dá possibilidade de fazer as coisas. Nos dá possibilidade de fazer. Entende? Isso é muito importante. Então, gente, ficou claro para vocês? Ninguém tá nem aí para você. É aquela pergunta: quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Ninguém vai lembrar disso. Então, gente, amanhã, sábado, não me deixem só. Por favor. Sábado 12/12. Não me deixem só, que nós vamos falar dos temperamentos frios. E aí vocês vão ter muita coisa para entender, né? Se vocês têm dúvidas aqui, vocês vão ter muitas coisas para clarear. Então não me deixem só no sábado, meio-dia, por favor. Por favor, no interior de Goiás, puxando o R. Estejam comigo amanhã, 12/12. Vamos falar dos temperamentos que são frios. Eu quero trazer de uma forma prática, clara, para vocês se perceberem e tirar as dúvidas que vocês têm aí. Deixar de ficar se vendo só em meme, porque vocês não são memes, né? A gente quer trazer isso para a forma prática de nos tornarmos pessoas melhores. Isso já virou uma música. Não me deixe só. Vou até colocar dancinha hoje. Então não me deixem só amanhã, não. Estejam comigo amanhã, 12/12. Nossa última live da semana. Vamos continuar aqui com o tema de temperamentos, porque isso aqui tudo vai nos levar a ajudar a adquirir as virtudes, que é o quê? A base do tratamento Santo Hildegarda. Tem pedra, tem comida, tem temperamento, mas a busca, o principal é o encontro das virtudes. É isso que nós queremos aqui. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Eu peço hoje que nas suas orações, lá na hora da Quaresma de São Miguel, lembrem-se de mim, por favor. Peçam pela minha saúde, porque eu estou precisando. E a gente se vê amanhã, às 12/12. Não me deixem só. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Uma excelente sexta-feira.